Fala, fiel, e o Dorival tá chegando, hein? Porque Dorival Júnior deve mesmo ser o novo técnico do Corinthians. Ramon Dias já foi, eu vou te contar tudo sobre isso. O Dorival Júnior deve ser o novo técnico do Corinthians e os bastidores estão fervendo. Teve revelação de salário e até bomba do mercado da bola. Então bora conferir tudo no vídeo de hoje. Bom, pessoal, o futebol é isso, né? É uma loucura, essa roda gira muito rápida e a gente tá falando sobre o Ramon Dias, que já foi demitido, foi desligado nessa quinta-feira, era uma tendência, a gente sabia que isso iria acontecer, talvez só o Ramon não soubesse, né? Eu estava ao vivo no Jogo Aberto e o João Paulo Capelani estava na frente do CT e ele pega um momento em que o Ramon ele sai de carro junto do Emiliano, baixa o vidro inclusive e diz assim, as informações estão muito erradas de vocês e tal. A gente noticiando, né, que nessa reunião que aconteceria ainda seria selada, né, a sua saída, que ele já tinha inclusive sido comunicado. Pois bem, né? Tentou dar um blefe ali, porque ele tinha comandado o treinamento pela manhã, saiu do CT e não voltou mais. Como técnico do Corinthians, o Ramon Dias encerrou a sua participação. Tem uma divergência aí de 59 aos 60 jogos, né? Acho que teve o último jogo agora, ele não estava o Emiliano, né? no derby contra o Palmeiras, mas encerra a sua participação entrando na história, né? Como técnico campeão paulista de 2025, depois de 6 anos, e um paulista sobre o maior rival, né? Sobre o Palmeiras, inclusive com uma vitória na casa do Alviverde. Então, foi um título muito celebrado e, curiosamente, 21 dias depois, ele foi demitido. Para vocês entenderem que, assim, o título ele foi importante, ele segurou o Ramon por um tempo mais, mas o problema foi todo o restante, né? Uma vitória apenas nos últimos 6 jogos, eliminação na pré-Libertadores, depois de todo o esforço, né, que ele fez ano passado, ele e o elenco, né, para eles chegarem na Libertadores, cai na pré-Libertadores para um time assim que é o Barcelona de Guayaquil, ok, né? Mas olha o tamanho do investimento do Corinthians. Ele já tinha passado dificuldades contra a Universidade Central da Venezuela. Aí chega na Sul-Americana, perde em casa para o Huracan. Então, várias coisas, né? E a entrevista do Memphis, né? A entrevista do Memphis acho que foi uma bomba, né? Foi enfim, foi determinante ali, porque ele representava muito do que o elenco pensava, imaginava. Depois da entrevista do Memphis não tinha nenhum clima para o Ramon e o Emiliano seguirem. Aliás, a relação com o Emiliano, ela também era boa de alguns atletas, nem todos. E o Emiliano era o cara que tomava a frente de tudo, né? O Ramon Dias, ele tinha o cartaz, o nome, a grife, o cara que jogou muita bola, Copas do Mundo, inclusive. Cara goleador, tá na história do futebol argentino, né? Campeão, inclusive, como técnico de uma Libertadores pelo River Plate. Então, o grande nome era Ramon Dias. Ele assinava a súmula, dava entrevistas pela Conmebol, mas o dia a dia, o operacional era de Emiliano Dias. E isso, muitas vezes, envolvia desgastes, né? Ele conseguia amealhar para si alguns atletas, outros nem tanto, né? Então, assim, isso foi minando em algum momento, o vestiário conseguiu ser limpo, limpo entre aspas, né, com algumas peças que eles entendiam que deveriam sair. O último que saiu foi o Fagner, né, que eles entendiam que ele deveria deixar o clube. E a reformulação ela foi feita e depois ela parou, né? E tem algumas carências muito estabelecidas, muito significativas ainda no elenco, né? E ele teve dificuldades de encontrar soluções em alguns momentos em relação a isso. O próprio Memphis falou a respeito. Então o Ramon já foi. Vamos avançar. O ficha 1, o ficha A, o plano A, sempre foi o Dorival Júnior. Só que eu falava para vocês aqui que o Dorival, cara, ele tava meio que numa sinuca de bico, porque a relação que ele construiu com essa diretoria do São Paulo, ela sempre foi muito forte. Mas, cara, o Dorival é um profissional que trabalhou, inclusive, nos outros 3 de São Paulo, trabalhou em vários clubes. O Dorival tem uma rodagem bizarra no futebol brasileiro. Então ele não ia se prender por esse tipo de coisa. Ainda mais porque o São Paulo não parece dar mostras de que vai demitir o Zubeldia. Na verdade, no primeiro momento, ela dá muitas mostras que vai demitir, mas ele vai se mantendo. Então, enquanto o São Paulo não tomar essa decisão, o Dorival vai ficando, tá, e aí, o que vai acontecer? E ele já foi sondado pelo Grêmio, pediu muito lá para não fechar, já foi contatado pelo Santos, disse que não trabalharia no Santos, então ele estava esperando uma outra situação. E pintou o Corinthians, como tinha pintado na última passagem dele pelo São Paulo, em que ele tinha acertado minutos antes com o São Paulo.
Agora, o Corinthians chegou na frente. E, inclusive, a revista Placar já deu como informação que nessa sexta ele será anunciado, inclusive, como técnico do Corinthians. Alguns outros portais já estão caminhando para esse lado aí, de que o Dorival realmente vai ser o treinador. E é uma solução mais do que óbvia. Ela é prática, ela é imediata, porque é um cara que tem casa ali em Jurerê Internacional, em Floripa, que tá baixado, tá tranquilo, tá ganhando um dinheiro da CBF até a Copa de 26, mais de R$1 milhão, vai se valorizar, já se valorizou na verdade, né? Tem clubes se estapeando por ele, então ele pode pedir o que ele quiser e o Corinthians vai ter que pagar, porque o Dorival é aquele cara que talvez ele tenha um jeito mais insosso, um pouco mais linear, que desagrada muita gente. Que prefere um cara mais enérgico, aquela coisa toda, mais vibrante. Mas o Dorival, cara, ele é impressionante. Além de ser uma baita figura humana, né? Pra quem conversa, convive com o Dorival, um cara de fino trato, assim, maravilhoso. E é um cara que consegue isso no ambiente profissional. A gente ficou com aquela imagem ruim da seleção, né? Do cara tentando entrar na rodinha dos pênaltis, aquela coisa toda, de que ele não tinha muito comando. Mas a seleção é muito diferente, né? E ali você tá lidando com caras que não querem estar ali, alguns, né? Não vou dizer que são todos, mas que estão ali como um esforço, um sacrifício, que estão de corpo mole, porque estão pensando no clube, no salário do clube, isso acontece. Então, assim, na seleção é difícil, os caras se reúnem de 3 em 3 meses, dia a dia de clube é outro papo. E o Dorival, cara, nisso ele é muito bom. Eu acompanhei ele no Inter lá em 2011, 12. Acompanhei ele mais recentemente no São Paulo, na outra passagem que ele teve, nessa de agora. Entre outros trabalhos que ele fez recentemente, né? O Dorival, cara, no Flamengo, ele faz o simples. E o simples Cara, o simples, ele como eu já falei, que ele é luxuoso muitas vezes, né? Como, por exemplo, chegou um ponto no Flamengo, o Bruno Henrique lesionou, é verdade, mas ele chegou e falou assim, cara, Gabigol e Pedro, vou botar os dois juntos. Gabigol, faz essa função mais atrás do Pedro aqui. E aí foi campeão, Copa do Brasil e Libertadores. O Dorival é isso. Ele vai chegar no Corinthians e vai dizer assim, tá, como é que nós podemos jogar? Não tem meio articulador? Não, então eu vou montar um sistema assim. É isso que ele vai fazer. Essa defesa, tá tomando muito gol? Peraí, o que nós não podemos fazer aqui? Vamos trabalhar por zona aqui, papapá. Então quem jogar vai ser esse aqui, ou eu vou fazer uma linha de 3 para me resguardar um pouquinho mais, parar de tomar gol, depois ele vai fazer isso. Ele vai olhar, ele já tá olhando, né? E vai pensar, bom, o que o Corinthians precisa a partir de agora? E vai detectar carências, vai chegar na direção e vai dizer, meio do ano, eu preciso desse cara aqui. Senão, entendeu? Porque ele ganhou outro corpo, outro tamanho também, o Dorival Júnior. E o Corinthians sempre quis o Dorival, né? E agora houve a possibilidade. E o Dorival também sempre quis trabalhar no Corinthians. Todo profissional, né? Sonha em chegar nesse patamar, nesse nível, viver a experiência Corinthians. Isso sempre é dignificante para qualquer profissional do futebol. O cara sabe que é diferente de qualquer outra coisa, pisar em Itaquera, receber o apoio da galera, a torcida apoiando o tempo inteiro, a pressão nas entrevistas do torcedor. O cara que não vivenciou essa experiência, ele ainda é um menino, né, como a gente brinca, né? Então, o Dorival Júnior está disposto a isso, foi contratado, deu o primeiro aceite, e agora, o que está rolando? Troca de minuta, exigência para lá, exigência para cá, metas estabelecidas, contratações, eu quero isso, eu quero aquilo, pum, mas ele já topou. E aí não sei se ele comunicou com Casares, se ele disse, chegaram antes e tal, porque eles tinham ele tinha dado uma prioridade ao São Paulo, só que o São Paulo não se mexeu, e o Corinthians sim. Por isso que o Corinthians está tirando o Dorival Júnior do mercado. A gente não pode cravar porque não está assinado no papel, né? Mas a tendência, por tudo que pelas informações que a gente colheu, é que nessa sexta-feira, o Dorival será anunciado. Dificilmente ele comanda o time diante do Sport, né? Até porque o treinamento, quem vai comandar vai ser o Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, que foi vice-campeão da Copinha, que inclusive treinou o São Paulo Sub-20 também, é um cara bem conceituado no Sub-20, talvez dê espaço para alguns moleques aí e tal, né? E que participe da transição, né? Quando chegar o Dorival, ele possa dizer, esse moleque aqui é bom, esse cara que tava jogando assim, assado, tudo mais, informação de bastidor tem isso e aquilo. Então, assim como os auxiliares permanentes também podem fazer isso com o Dorival Júnior. Fiel, será que agora vai? Dorival tem experiência e chega com moral, mas será que vai dar certo com o nosso elenco? Comenta aí que eu quero saber, mas segura essa porque o valor do salário dele caiu como uma bomba e ainda tem informação importante do mercado da bola com possíveis reforços para a janela do meio do ano. E Dorival Júnior, que já disse sim ao Corinthians e deverá ser anunciado como novo comandante do Timão nas próximas horas.
O ex-treinador da seleção, que negociava com o São Paulo há pelo menos 2 semanas, recebeu uma oferta bem maior do Corinthians. Ignorou o acordo ou as tratativas com o São Paulo e ficou muito perto de virar comandante do Timão. Posso te assegurar que para fechar com o Dorival, o Corinthians fez uma proposta gigante, superior a 2 milhões de reais por mês. Se a gente incluir também comissão técnica e impostos, o custo do Dorival Júnior ultrapassará 2 milhões e meio de reais mensais. Com uma observação importante: o ex-técnico da seleção tem direito a 1 milhão de reais por mês da CBF, que serão pagos até a Copa do Mundo de 2026. Essa grana equivale a uma indenização pela demissão que foi divulgada e definida no mês passado. Sobre Dorival Júnior e Corinthians, o acerto foi fechado nessa quinta-feira e foi isso que permitiu ao Timão o anúncio da demissão do Ramon Dias. O Corinthians não teria dispensado o treinador argentino antes de ter a confirmação de um novo técnico. Só para completar, importante contar também que o Tite, nesse momento, nem sequer foi consultado. O Augusto Melo entendia que o Tite é muito ligado aos antigos administradores do Corinthians, o pessoal da renovação e transparência, e contratar alguém com essa condição não seria algo positivo. Por falar no Augusto, o presidente alvinegro não apresentou nessa quinta-feira as contas referentes ao seu balanço de 2024. Foi a 4ª data prometida e não cumprida em relação à entrega desse documento, que é super importante. No dia 28 desse mês, o Conselho Deliberativo vota se aprova ou reprova as contas, e se reprovadas, o Augusto é afastado sumariamente da presidência do Timão. O Corinthians tem interesse no atacante Renier. Olha só, meu amigo Rodrigo mandou ontem uns perfis de botafoguenses, né, de jornalistas, influenciadores, né, também do Flamengo, muita gente, né, dizendo aí que há interesse do Botafogo, interesse do Corinthians e de outros clubes do futebol brasileiro em relação ao Renier, tá? A informação que eu colhi dentro do Corinthians, que é um nome que faz parte de uma lista de reforços que o Corinthians pode tentar no meio da temporada. Eu falei pode, não deve. Por quê? Porque vai ser feita uma triagem ainda, mas é um nome que agrada bastante, tá? É um jogador, né, que tem contrato, né? O Renier tem contrato com o Real Madrid e está emprestado, né, ao Granada até junho de 2026, tá? Até junho de 2026. Então, meu amigo, existe aí um sonho aí, né? Na verdade, ele está emprestado ao Granada até junho de 2025, desculpa, e o contrato dele com o Real Madrid até junho de 26, tá? Como o contrato dele está encerrando de empréstimo, é um jogador que agrada porque vira uma opção boa de mercado. Jovem, 23 anos, revelado pelo Flamengo, chegou a ser o melhor jogador da categoria no mundo, né, sub-17, vendido por acho que 30 milhões de euros, né, em 2019, foi aproveitado naquele time do Flamengo, que estava todo mundo no auge, né, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, e ele era aproveitado pelo Jorge Jesus naquele time. Foi vendido pelo Real Madrid, nunca vingou, claro, com a camisa do Real Madrid, tem sido emprestado, o empréstimo com o Granada vence no meio do ano, interessa, tá? Não há negociação avançada, não há proposta feita, mas é um dos nomes que está lá, na lista de Fabinho, Soldado e companhia, tá certo? Você gosta de Renier? Aliás, vários jogadores que falam aí, eu digo, ó, não tem nada, não tem interesse. Esse há um interesse, tá na lista. Não sei se vai ser feita uma triagem ainda, deve ser feita uma triagem, né? E aí o Corinthians vai, né, vai diminuindo aí as opções para saber para quem o Corinthians vai para cima e fazer proposta para o meio do ano. Lembrando que 3 grandes jogadores, a ideia da diretoria é trazer 3 jogadores tops, tá? Para chegar e ser titular. Agora, não sei se o Renier, ele tem esse perfil, né? Ele se encaixa nesse perfil. Mas enfim, você gosta, tá? Há interesse, não há negociação, mas há interesse. Corinthians conversou com o Paulo Pitombeiro, Fabinho Soldado, né, na verdade, e disse o seguinte, ó, se o Roger Guedes quiser voltar no futebol brasileiro, tá? O Corinthians fez um pedido especial. Fale com a gente antes de qualquer coisa. O Corinthians tem um sonho, tem esse desejo da volta do Roger Guedes, tá? O Pitombeira, enfim, diz que não é interesse do jogador voltar ao Brasil no momento, que acaba dando uma esfriada, mas caso não aconteça nada para ele lá fora,
O Roger Guedes está sonhando em jogar na Europa, tá? Isso mesmo, o Roger Guedes que já tem, acho que 28 anos, né, se eu não me engano, o Roger Guedes, ele está sonhando em jogar no futebol europeu, tá? E, enfim, ele já está com 28 anos, né? O Roger Guedes tem contrato até junho de 2027. Se nada acontecer para ele na Europa, quem sabe ele possa voltar para o futebol brasileiro. E aí foi o pedido que o Corinthians fez. Deixando claro, não existe negociação, não existe proposta, existe um sonho e um papo do Corinthians dizendo, ó, se, né, for voltar, fala com a gente antes, tá? Essa é a informação, acho um bastidor importante, mas eu gosto de explicar direitinho, porque às vezes gente maldosa pode distorcer a nossa informação. O Corinthians aproveitou para falar do Lucas Veríssimo e descobriu que o Pitombeira não agencia mais o Lucas Veríssimo, tá? Porque é a vontade do Corinthians também, né, ter uma prioridade na volta do Lucas Veríssimo ao futebol brasileiro. Aí o Corinthians conversou hoje com, né, hoje não, né, recentemente com o empresário que agencia a carreira do Lucas Veríssimo. Também não há interesse do jogador, por enquanto, em retornar ao futebol brasileiro, mas o Corinthians vai brigar caso ele decida, tá certo? Mas aí o Pitombeira já, pelo jeito, não está muito à frente da questão Lucas Veríssimo hoje em dia, pelo que eu apurei mais ou menos aí por cima. Mas a questão Roger Guedes já é uma coisa mais que o Corinthians tem muita vontade mesmo e fez questão de entrar em contato com o Pitombeira, até por saber, né, que ele estava lá no Catar ou está ainda. Enfim, deixa o like, comente aqui embaixo a situação Roger Guedes, tá? A pergunta que fica vale esse investimento? A Fiel quer resultado dentro de campo e você, torcedor, pagaria tudo isso no Dorival? E para completar, o Samir trouxe essa bomba que envolveu o mercado da bola e eu quero saber a opinião de vocês sobre os possíveis reforços do Timão. Galera, agora vamos acompanhar aí para terminar a minha análise sobre a possível chegada do novo treinador e um pouquinho do treinador também que vai dirigir o Corinthians nesse jogo de amanhã. Fala, corintianada, gente fina do canal, bora destrinchar aí essa informação, continuando aí as notícias do Corinthians. A gente tem o Corinthians que agora sem técnico, né, vai estar no comando aí de Orlando Ribeiro nesse jogo contra o Sport. O Corinthians terminando aí de fechar detalhes para contratar o Dorival Júnior, que deve ser provavelmente o novo técnico do Corinthians. A gente vai destrinchar aqui só para entender o interino que vai participar desse jogo importante, né? O Corinthians perdeu o último jogo para o Fluminense dentro de casa e precisa marcar ponto no Campeonato Brasileiro dentro de casa, então tem que buscar a vitória de qualquer forma nessa partida. Então o Corinthians definiu que o Orlando Ribeiro será o técnico da equipe no duelo contra o Sport. As equipes se enfrentam nesse sábado, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a expectativa é que o treinador comande o time apenas nessa partida. Orlando Ribeiro é o técnico do Sub-20 do Corinthians e está no clube desde o ano passado, sempre trabalhando com os garotos. Em janeiro deste ano, comandou o Alvinegro até o final da Copinha, quando perdeu para o São Paulo. A competição de juniores, aliás, foi onde o treinador apresentou seus melhores resultados. Contudo, o treinador também já teve um trabalho no profissional. Em 2022, foi interino do time principal do Santos nas últimas 12 rodadas do Campeonato Brasileiro. No período, somou 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, com aproveitamento horrível de 36%, de 36 pontos ganhos, deixando o Peixe na 12ª colocação e garantindo vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. A intenção do Corinthians é que o Orlando Ribeiro fique à frente da equipe principal apenas nessa rodada, afinal o treinador não tem relação alguma com o elenco profissional, nunca participou de uma atividade no CT Joaquim Grava e será de fato um interino. Aliás, o Timão quer anunciar o novo comandante nos próximos dias. O principal nome neste momento é o de Dorival Júnior, que tem negociações com o Alvinegro, que não tem um plano B neste momento para o comando técnico da equipe. Bom, galera, eu só espero, né, que o presidente tenha dispensado o Ramon Dias, já tendo aí um prévio acerto com o Dorival, que o Corinthians não fique muito tempo sem técnico, porque isso faz muita diferença. Campeonato Brasileiro rolando, Copa do Brasil no final do mês, a gente tem jogo de Sul-Americano importante no outro meio de semana, então o Corinthians não pode parar no tempo nessa questão do técnico. Espero que se resolva isso o mais rápido possível. Beleza, galera? Então essa informação que tá focando aí, né, da história do técnico do Dorival. Então, tendo mais informação, a gente volta aí para informar vocês, beleza? Tá aí, fiel, Dorival muito perto, salário pesado e o mercado já se movimentando. Agora é esperar para ver se tudo isso vai mesmo dar resultado. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma bomba sobre o Corinthians. Tamo junto, fiel. Até o próximo vídeo e vai, Corinthians!